Como superar o bloqueio criativo? Esse vídeo está sendo feito especialmente para escritores, mas eu acredito muito que também pode ressoar com outros artistas que também precisem ouvir um pouco sobre criatividade e que não são exatamente escritores. E veja bem, eu já quero abrir um parênteses aqui, antes da gente começar a falar exatamente sobre criatividade, nenhuma dica vai ser universal. Mas eu sei bem que compartilhar experiências ajuda muitas pessoas a se encontrar naquilo que está sendo dito, naquela experiência que está sendo contada. Por isso, se eu te ajudar nem 1% que seja, queria te pedir já para você me ajudar de volta, só deixando um gostei nesse vídeo e um comentário aqui embaixo. Oiê, eu sou a Lari, falo sobre histórias e bora cometer opiniões hoje sobre escrita e criação de arte. O que é o bloqueio criativo? Eu definiria como a dificuldade que a gente encontra em certos momentos de criar, expressar ou organizar as ideias. Algo que nos impede, de alguma forma, de criar. Mas também, e principalmente, eu definiria como a falta de referência criativa, que é pelo menos parte da onde ele deriva. É difícil criar arte, tá? Não me entenda errado. E eu sei, estou muito ciente de que a gente tem vários fatores no dia a dia que também complicam mais a nossa vida, fatores materiais como muito trabalho, pouco tempo, muito tempo de transporte, trabalho precarizado, capitalismo no geral. Esse é o nosso maior problema de todos. Mas isso posto, eu queria pedir uma licença para a gente falar sobre a outra parte hoje. Porque pode ser que essa outra parte seja o que está te atrapalhando e você pode usar o que a gente conversar aqui hoje para te ajudar e mudar o que você pode, se puder. Então, como que a gente faz para sair desse bloqueio criativo? Quando falamos sobre criar arte, escrita, literatura, nós precisamos falar também sobre o que vem antes dessa criação. As referências. Se rodear o máximo possível de arte, porque é isso que vai trazer a tão sonhada inspiração que a gente tanto quer que venha do nada, mas às vezes a gente não consome nada, não vê arte, não lê, não faz nada e quer que o negócio caia do céu. Não existe inspiração sem referência, e isso é algo que eu sempre vou bater na tecla. Se você quer escrever, você precisa ler, e aí já é meio caminho andado. Mas você também precisa buscar outras referências além da leitura. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, tá? Eu acho que a leitura, ela é o principal, ela é o pilar, sim, o primeiro pilar. Mas não faz mal e, na verdade, ajuda muito também procurar outras referências em filmes, séries, jogos, artes visuais, desenhos, ilustrações, livros de não ficção, aprender a história do mundo, estudar política. Tudo isso vai te dar o que eu vou chamar aqui de repertório de imaginação. Não há como imaginar uma história a partir do nada. Nenhuma história vai ter como surgir do vazio. Você não precisa, então, se torturar batendo na própria cabeça, tentando fazer uma lampadinha sair do ar, sair do nada. E eu acho que todo escritor sabe o quanto estudar sobre aquilo que a gente está escrevendo é importante para a gente não falar coisa errada e não passar informação errada para o leitor. Principalmente quando a gente é um escritor responsável com aquilo que está escrevendo, né? Mas aqui eu quero falar mais do outro lado da moeda dessa importância, que é a parte em que a tua criatividade vai voltar a nascer. E isso acontece, gente, com tanta coisa diferente, eu juro, pode ser assim, um vídeo do YouTube, sei lá, aqui eu fui pra longe, assim, mas um livro, um conto, uma frase que você lê de um escritor. As possibilidades são infinitas quando a gente começa ou volta a se preocupar com referências, se preocupar com também ler outras coisas, ver outras coisas, consumir outras coisas que não seja a nossa própria arte, para entender e ver e enxergar como as outras pessoas veem o mundo. Porque às vezes até surge uma ideia a partir daquilo que você não concorda. É muito comum isso, inclusive, de surgir uma ideia para você fazer uma história ou algo a partir de algo que você não gostou, ou algo que você gostou tanto que aí você quer pegar e fazer de novo, ou fazer de uma forma diferente, fazer do seu jeito. E existem também aqueles momentos em que, se você estuda escrita criativa, e se você é escritor, eu recomendo muito que você estude escrita criativa, e aí você também está rodeado de arte, também está consumindo arte de outras pessoas, as ideias elas começam a nascer e você começa a ligar uma coisa com a outra, o estudo com a arte. O mais legal é que essa parte também vem mais naturalmente, mais facilmente, quanto mais referências e mais repertório, mais coisa a gente consome, mais coisa a gente tá vendo, que não seja
a coisa que eu vou falar agora, que provavelmente é aquilo que tá te impedindo, pelo menos era aquilo que tava me impedindo de sair do bloqueio criativo, de conseguir ter mais criatividade, pensar em mais coisa e ter mais facilidade, assim, para criar arte, vamos dizer assim. Se você é um pouquinho como eu e como a média dos brasileiros, tem um grande problema em tudo isso, mas que pode ser resolvido: o celular. Em 2025, a média diária do uso do celular foi de 9 horas e 13 minutos por dia, tá? Sendo esse o tempo considerado entre aplicativos de mensagem e redes sociais. No Brasil, isso. Ó, eu não tô aqui pra fazer juízo moral de quem passa tempo nas redes, tá? Não é isso, não tô aqui pra demonizar o uso do celular, falar de dopamina, não é nada disso que vocês estão pensando, não. Não é isso, não. Eu também uso até demais, tenho me treinado pra não usar mais tanto. Mas aí eu vou explicar o porquê, e não é nada dessa coisa de, ai meu Deus do céu, não é papo de coach não, tá? Calma. A minha proposta para mim mesma tem sido forçar a diminuição do uso das redes sociais por mim mesma. É claro que eu não consigo ficar longe das telas o tempo inteiro, porque eu trabalho com isso como grande parte das pessoas. Mas eu tava percebendo que eu tava sentindo a minha vida escoando pelos meus dedos, porque eu passava muito tempo no TikTok, no Instagram, vendo vídeo curto, vendo discussão de Twitter e Threads que não me traz nada além de uma raiva absurda que eu sinto por algumas coisas que eu vejo. Porque é assim que o Threads e o Twitter operam, por exemplo, na base do hate bait, na base do negócio que você vai pegar ali, vai querer discordar e vai querer dar engajamento e vai querer fomentar aquela rede social. Eu usei essas duas de exemplo, mas o TikTok e o Instagram operam bem parecido, tá? Principalmente se você é criador de conteúdo, que é bem difícil uma pessoa não ser hoje em dia, pelo menos postar alguma coisa, mas se você leva a criação de conteúdo mais a sério, eu acho que você sabe, como eu, que as pessoas não têm medo de comentar e não têm nem vergonha mais de te ofender. Assim, é um treinamento absurdo para você não ficar ali o tempo inteiro querendo responder aquilo, querendo se defender ou querendo falar a tua opinião e etc e tal, porque aquilo ali puxa você para fazer isso, sabe? Não é culpa das pessoas, é meio que a forma como a rede social funciona para te manter ali, para você ver mais anúncio, para eles ganharem mais dinheiro. Mas então, aqui a minha proposta para mim mesma e agora para você também: substituir conscientemente o uso das redes sociais por algo que você também gosta de fazer, principalmente por arte. Para ler um livro, nem que seja uma página no tempo que você abre o seu Instagram para ver o feed. E isso, gente, eu vou confessar para vocês, eu pretendo gravar um vídeo só sobre esse assunto, mas só para já falar assim, no geral, o que eu tenho tentado fazer. É claro que assim, nos dias que eu tô mais ansiosa é mais difícil, tem dias e dias, tem dias que eu pego o celular mais, tem dias que eu pego menos mesmo. Então, assim, é difícil, não é fácil, não tô aqui falando que é fácil ou que é super simples fazer alguma coisa assim. Mas eu percebi que nos dias que eu tenho conseguido fazer isso, eu tenho visto uma melhora no meu dia a dia que é bizarro. Toda a parte da criatividade também teve, assim, a sua vantagem, porque eu vi a minha criatividade crescendo, eu vi a minha vontade de escrever crescendo, a minha vontade de ler também crescendo, mas a parte de, assim, de não ficar mais tão estressado com as coisas que eu vejo na rede social, para mim já valeu muito a pena também. Não é uma coisa fácil de se fazer, mas é um caminho. E aí você vai ter que encontrar as suas próprias barras de apoio nesse caminho. Uma delas para mim, por exemplo, é lembrar que enquanto eu tô no Instagram, eu tô dando dinheiro para Meta, em vez de ler o livro que eu tanto queria saber a história quando eu comprei, quando eu estourei a minha fatura do cartão de crédito para comprar. Quando eu tô no TikTok, eu tô adiando, por exemplo, o estudo de um tópico que me interessa muito, que eu queria muito saber mais sobre. E ficando estressada com gente defendendo pauta de direita, por exemplo. Hoje eu fui entrar no TikTok, a primeira coisa que me apareceu foi uma menina, um negócio sobre pronome neutro das pessoas sendo extremamente transfóbicas. E aí eu fiquei, que raiva. Isso me serviu pra quê? Pra ficar com raiva, porque eu não vou mudar a opinião de ninguém. Quando eu tô lendo e respondendo a comentários em um vídeo meu que viralizou, por exemplo, eu tô dando espaço para as pessoas entrarem na minha vida e me deixarem estressada, me deixarem puta aqui na minha casa. E a mesma coisa que a gente faz quando a gente tá lendo comentário de outros vídeos, respondendo comentário de outros vídeos, vendo outras coisas. Enfim, eu sei que as redes sociais não são só isso, tá? Eu sei que, assim, a gente tem muitos vídeos fofinhos de gato, a gente tem vídeos sobre aquilo que nos interessa. Então, eu acho que até essa é a parte mais difícil, sabe? Mas falando dessa parte que deixa a gente mal e um ciclo que a gente acaba alimentando, porque acontece bastante, sim.
é isso, sabe? A gente tá lá entrando no negócio, dando dinheiro para uma corporação gigantesca para que ela deixe a gente mal, em vez de a gente fazer alguma coisa que ia deixar a gente bem e que não ia deixar o nosso cérebro tão estressado. Isso só deixa a gente mais cansado também. Eu tenho percebido bastante que quando eu troco o celular por outra atividade, eu tenho um dia um pouco mais calmo. A minha ansiedade também não fica tão alta. Mas o que eu quero dizer é que a minha cabeça, ela sai desse modo sobrevivência que eu tô falando do que eu sinto, tá? Não tô falando nada científico, não. É o que eu sinto. Se você sente a mesma coisa, comenta aqui embaixo pra gente compartilhar experiências. Mas a minha cabeça, ela sai desse modo de sobrevivência e ela consegue dar essa respirada, sabe? E aproveitar mais as coisas que eu tô lendo, que não precisam ser tão rápidas quanto um vídeo de 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto. E ter mais criatividade faz parte disso, porque a criatividade, ela precisa de espaço, ela precisa de respiro, ela precisa que a gente deixe que ela venha. Ela não vem com vídeo, vai ser muito raro ela vir com vídeos de 5 minutos, gente. Perdão, nem 5 minutos, né? Onde que eu tirei 5 minutos? Vídeo de 30 segundos, vídeo de 1 minuto, coisa rápida, que na hora que você acabou de ver, você já nem lembra aquilo que você acabou de ver. Então, essa desaceleração, ela, por mais que seja difícil, faz parte também desse processo para deixar a nossa cabeça ter espaço para criar. O tédio faz parte, né? A desaceleração faz parte do tédio e o tédio faz parte da criação. Mas também consumir outras artes também faz parte da criação. E o tédio aqui que eu tô falando não é também só o tédio de você ficar sem nada para fazer, apesar disso ser muito bom também, mas é esse tédio de você voltar a ter e apreciar esses momentos em que você faz outras coisas que são mais devagares do que estar na rede social. Sério, tenta depois e me fala aqui se funcionou. Que eu também vou contando pra vocês como que tá sendo esse meu processo, que não é linear. Eu poderia parar aqui, porque eu juro pra vocês que só com as referências, só consumindo arte e diminuindo o uso do celular, as coisas já ficam muito mais fáceis. Mas eu resolvi continuar porque eu sei que existe também essa dificuldade com relação à ideia, atrelada ao bloqueio de concretizar ela, né? Trazer ela ao mundo, fazer ela ser algo além da nossa cabeça. E o que eu penso que acontece nesse caso é muito aquela coisa da comparação e do medo de ser imperfeito, que as redes sociais também, inclusive, aumentam bastante na gente. Podem ter outros fatores, mas eu acho esses dois bem dominantes na hora da gente ter essa coisa, esse bloqueio de passar para o papel aquilo que a gente quer fazer. Que é a ideia que a gente teve. Bom, eu fiz um vídeo só para isso, então eu não vou me estender tanto nesse assunto, vou deixar ele aqui nos cards e no final também para vocês assistirem. Mas uma coisa é certa, você vai errar. O processo criativo não é linear e principalmente ele é um processo que envolve muito erro. E quando a gente é ensinado a vida inteira que a gente tem que fazer a coisa certa, do jeito certo, completamente certo, desde a primeira vez que a gente faz, como eu pelo menos fui, não sei vocês, é difícil a gente se desapegar dessa ideia. E aceitar que a gente vai sim fazer coisa errada, que a gente vai sentar a bunda na cadeira, sabendo que a gente vai fazer coisa errada, que depois a gente vai ter que consertar, que a gente vai ter que escrever de novo, ou que vai melhorar depois, e é isso aí. Vou sentar para fazer uma arte merda. Vou sentar para fazer um negócio que não vai ser tão bom, para que no futuro eu possa fazer algo que é melhor. Não tem jeito, viu, gente? É assim mesmo, é na marra, não tem saída. Todo mundo que começa vai começar fazendo erro, vai começar errando. Vê uma pessoa, por exemplo, que começa a aprender a tocar piano, ela não vai saber tocar Mozart da primeira vez que ela for começar, né? Não é assim que funciona. E aí a gente vai se acostumando com isso. A partir do momento que a gente entende que não tem escapatória, todo mundo faz isso, a gente vai ter que se forçar a acostumar com isso. E entender que você está fazendo a sua arte por você, porque você quer fazer arte, porque você merece fazer arte. Mesmo que seja uma arte ruim no início, mesmo que seja uma coisa que depois você não vai gostar e você vai ter que melhorar, mas você está fazendo isso por você, porque você gosta de fazer. E só isso já é motivo suficiente para você sentar a bunda na cadeira e falar, tudo bem se eu errar. Pensa assim, se você fizer algo, você provavelmente vai errar. Mas vai ter feito algo, vai ter se dedicado àquilo que você quer fazer e passado um tempo com isso. Já se você não fizer nada, se você decidir não fazer, não tomar uma ação para fazer aquilo que você quer fazer, você não vai ter nada, nem um primeiro passo e nem esse tempo para você mesmo, passando, fazendo aquilo que você gosta de fazer. Será que vale a pena só não fazer? É desconfortável fazer, eu sei que é. Gente, não é fácil assim, é mais fácil falar, sabe? Mas
na conversa, assim, eu imagino que, assim, pra mim foi uma coisa muito importante também ter pessoas que eu sigo dando, às vezes, esses tapas na cara, entre aspas, pra eu saber que se eu não tava, na verdade, eu achava que eu tava no meu limite, mas eu não tava. E não tô falando no limite no sentido de, eu estou mal, eu estou muito estressada fazendo isso, mas no limite de tipo, pô, será que não tem mais nada que eu possa fazer? Porque eu me sentia muito mal de não fazer as coisas, né? Então, a gente fala muito sobre essa questão de ser difícil fazer, mas também é difícil não fazer, porque a gente fica se julgando, se culpando, a gente não gosta que a gente não passou o tempo fazendo aquilo que a gente queria fazer, e aí a gente fica nesse ciclo, sabe? E é desconfortável também não fazer. Então é aquilo. É um processo. Tudo é um processo com o qual a gente precisa aprender a lidar aos pouquinhos. Não tem problema nenhum ter dificuldade, não tem problema nenhum ir voltar e ter decaídas, entre aspas, assim, sabe? E é importante a gente saber disso, porque a gente é humano. E, de novo, tem todas as questões materiais também envolvidas, que eu decidi não falar nesse vídeo sobre isso, porque ele não é sobre isso. E eu já fiz bastante vídeo falando sobre isso aqui no canal. Mas, de verdade, as minhas maiores dicas, os meus maiores conselhos são esses. De novo, pode ser que não funcione para todo mundo, mas se funcionar para você, eu fico muito feliz já. Se funcionar para uma pessoa, ou duas, ou três, para quantas pessoas funcionar, assim como funcionou para mim. E no mais, eu vou contando para vocês o que eu aprendi, porque a gente tá sempre aprendendo. Eu tenho planos de ajudar mais ainda no futuro com um curso bem legal voltado para a escrita. Me fala aqui embaixo qual a sua maior dificuldade com a escrita ou no processo de criação para eu tentar te ajudar num próximo vídeo. Um beijo e até o próximo!